Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Meus amados, chegou o momento, aquele momento maravilhoso que eu gosto de compartilhar alguns assuntos, algum raciocínio com vocês, né? Hoje nós não vamos pregar a Bíblia, eu estou com ela aqui, mas nós não vamos pregar. Eu só estou com ela aqui porque eu quero falar de um detalhe, né? Meus amados, eu vou fazer uma pergunta, eu quero ser bem breve nesse vídeo, né? Quero ser bem breve, né? E eu peço a você para ficar nesse vídeo até o final, porque no final, depois nós vamos atrás de dedurar mais o hino da Harpa Cristã. Nós vamos denunciar esse hino. O hino, se você tem uma Harpa Cristã, o hino de números 101. O título do hino é A Unção Real. Olha a letra, olha o título. A Unção Real. Então fica até no final, que no final, depois nós vamos ler. Você está convidado para ler junto comigo a letra desse hino. Amém, pessoal? Então, eu queria fazer uma pergunta. Você já ouviu falar, já ouviu algum seu pastor pregar que esta palavra ela se renova a cada dia? Eu já vi alguém pregar, alguém dizer, vários pastor, membro, dizer que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Isso eu cansei de ouvir falar, e até eu mesmo talvez já falei isso aqui, né? Que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, né? Mas a pergunta é, se a palavra de Deus se renovasse, a palavra se renovasse a cada dia, tinha hora que nós ia buscar, ela está aberta aqui em 2 de Reis, capítulo 12. Nós ia ler 2 de Reis, capítulo 12, estava lá no capítulo 13. Outra hora ia estar lá no capítulo 20, porque ela estava se renovando. Mas na verdade, meus amados, é que a palavra de Deus ela não se renova a cada dia. O que se renova é o nosso entendimento. O nosso entendimento se renova a cada dia. A cada dia. Até porque quem ministra esse evangelho é Cristo na nossa mente. Então, como está escrito, o evangelho de Cristo está na nossa mente, imprimido na nossa mente. Então, o altar de Cristo é a nossa mente. É aqui que ele ministra. Por isso que a cada dia o nosso entendimento ele se renova. E ontem eu estava aqui, né? E me deu uma tremenda vontade assim de rever os meus primeiros vídeos que eu gravei há 3 anos atrás, né? No Facebook não, com os vídeos do Facebook eles vão apagando toda semana. Então toda semana tem vídeo meu no Facebook se apagando, que se apaga automaticamente, né? O vídeo completa 30 dias, ele é apagado automaticamente. Mas no YouTube não, no YouTube eu tenho mais de 220 vídeos no YouTube. E me deu essa vontade de ir lá rever minhas primeiras pregações, as primeiras músicas que eu cantei. E quando eu abri esses vídeos lá, meus primeiros vídeos, eu fiquei abismado de ver o quanto que eu evoluí, de ver o quanto que a minha mente se evoluiu, né? Eu sentia uma diferença tremenda de como eu pregava há 3 anos atrás e de como eu prego hoje. O entendimento que eu tinha 3 anos atrás e o entendimento que eu tenho hoje. Então, é a nossa mente que se renova a cada dia, através desta palavra, a cada estudo que nós adentra nele. Então, Deus, Cristo, o próprio Cristo vai ministrando esta palavra em nós e a nossa mente vai se renovando. Se você é uma pessoa se você é um daqueles que já tem ouvido esta palavra e a sua mente não foi renovada, é porque você ainda não é um cristão. Você ainda pratica a lei. Se você quiser entender o Evangelho de Cristo,
você vai ter que desprezar a lei de Moisés. Você não é proibido ler, mas você não pode praticar as coisas de Moisés. Por exemplo, dízimo. Dízimo é da lei, era de Moisés. Jejum era da lei de Moisés, era de Moisés. Buscar Deus no monte, ir no monte, era o mandamento de Moisés, era coisas de Moisés, coisas da lei. Que outras coisas mais? Tem várias, tomar banho, batismo na água, é coisa de Moisés. Então, se você não deixar essas práticas, você pode ler o Evangelho 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões de vezes. Você não vai entender. Cristo não vai ministrar esse Evangelho. Se Cristo não ministrar o Evangelho na sua mente, você nunca vai entender. Nunca vai entender. Teve até uma amada aí, uma senhora aí, que esse dia ela veio tentar me converter ao espiritismo. Eu digo, não, aqui o que nem diz o ditado, o buraco é mais embaixo. Eu sei do que eu estou pregando, eu sei do que eu estou vivendo, eu conheço o Deus que eu prego. Ela começou a dar volta e depois nunca mais me falou mais nada. Eu sei. Então, meus amados, vamos pro hino? Vamos pro hino, bora. O hino de número 101, vamos conhecer logo a emoções, né? Porque toda música, se não tiver parte instrumental, as emoções não entram. Então vamos conhecer um pouquinho as emoções. Então, meus amados, é esse o problema. As pessoas, elas se envolvem nas emoções da parte instrumental e não quer nem saber para prestar atenção na letra que ela está cantando. Prestar atenção na letra, porque o errado não é a parte instrumental. A parte instrumental tem que ter, senão não dá emoções, né? Tem que ter. O errado é você não prestar atenção na letra que você está cantando. E vamos ler essa letra? Vamos ler comigo. Acompanhe comigo essa letra, né? Bem, o hino é de número 101, não sei, na sua harpa também é esse número. E o título do hino é A Unção Real. Então, só o título do hino já diz tudo, né? A Unção Real. Agora vamos ver vamos ler o resto aqui. Aí começa assim, o primeiro verso. Qual órfãos não nos deixou o Senhor? Né? Qual órfãos não nos deixou o Senhor? Mas como nos prometeu, mandou-nos o bom Consolador. Mandou ou não mandou? Bem, na Bíblia diz que mandou, e a letra do hino aqui também está dizendo que mandou. Então, se ele mandou, onde é que está esse Consolador? Se ele mandou. Mandou ou não mandou? Mandou. Mandou sim. A frase aqui está certa. Ele mandou. E se ele mandou, está em nós, está na igreja, está na igreja de Cristo. Então, se você é uma igreja de Cristo, eu não estou falando se você está indo numa igreja, estou falando se você é uma igreja de Cristo, né? Você tem esse bom Consolador, porque está falando aqui do Espírito Santo. Aqui não está falando de outro, está se falando do Espírito Santo. O bom Consolador, que como diz a letra aqui, é o Espírito Santo. A unção real é o Espírito Santo.
E ele mandou esse bom consolador para toda a igreja. Para toda a igreja. Que ele não faz exceção de ninguém. Então, se ele mandou esse consolador e esse consolador está em mim, como eu posso agora ir buscá-lo se ele já está em mim? Meus amados, você olha o que os crentes fazem. Eu mesmo, meus amados, eu fico envergonhado quando eu começo a raciocinar o que eu fazia dentro dessas religiões. Eu fico pé da vida, ficou uma vergonha tremenda do que eu fazia, do que eu praticava. Porque se a palavra está dizendo que ele mandou o Consolador, se ele não mandou, ele é mentiroso. Mas ele não é mentiroso. Mentiroso é quem manda você buscar o Consolador, que é o Espírito Santo. Porque se ele manda você buscar, se alguém manda você buscar, está dizendo o quê? Que você não tem o Espírito Santo. Está ensinando você a negar o Espírito Santo. Vamos continuar para não se compridar muito. Mandou um bom Consolador que nos encheu. Olha a palavra. Essa frase está certíssima. Que nos encheu. Encheu ou não encheu? Se encheu, está enchido. A igreja de Cristo está cheia do Espírito Santo. A igreja de Cristo está cheia do bom Consolador. Agora, se você não tem, se você não é, aliás, para ser mais bem claro, se você não é uma igreja de Cristo, você não está cheia desse bom Consolador. Você está vazia. E quando você sai da sua casa, o pastor, um homem chamado de pastor, intitulado de pastor, fala para você ir buscar o Espírito Santo, o que é que ele está ensinando você? Negar o Espírito Santo. Porque você tem que ir buscar, você não tem. E o que é que com isso ele está dizendo o quê? Que você não é uma igreja de Cristo. Meus amados, é tão fácil de entender. Eu não sei o que é que esses crentes têm tanta dificuldade de entender a palavra. Eles lêem, eles cantam e faz tudo errado. Na hora de pôr na prática, põe na prática as coisas erradas, põe tudo errado. Se ele mandou o bom Consolador, nós temos, está em nós, está conosco o bom Consolador. Que nos encheu, se ele encheu, nós estamos cheios. A igreja de Cristo está cheia do Espírito Santo. Encheu do poder do céu, né, que ele veio do céu, do seu divinal amor. Aí tem mais tem o corinho aqui, né? Recebeste já a unção real. Recebeste ou não recebeste? Recebeste. E se você recebeu a unção real, por que buscar mais? Se você recebeu e vai buscar, então você está negando ele. Está negando essa unção real. Você está confessando e praticando, né? Você confessa que vai buscar e você nega quando vai praticar, na prática de buscar o Espírito Santo. Porque já está aqui, recebeste já. Se recebeste, não tem mais nada que buscar. Você tem que viver agora ele. Você tem que viver o Espírito Santo e não buscar. E não buscar. A unção real. Então, se essa unção real está em mim, como que eu vou deixar um homem intitulado de pastor derramar óleo na minha cabeça, dizendo que vai me ungir, se eu já tenho a unção real? Meus amados, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha tremenda, né? A unção real do Espírito Consolador. Quem é esse Espírito Consolador? O Espírito Santo. Que Deus quer. Olha, essa frase está errada. Olha a frase errada. Como eles não sabem o que ler, os crentes não entendem o que ler, os crentes não entendem o que canta, né? Veja bem, que Deus quer usar que Deus quer te
usar para outros salvar. Então, é você que salva ou é Deus? Não. Se é você que salva, então não é Deus que salva? Como eles dizem, eles pregam que só Deus pode salvar. Nesse caso aqui, você não é só Deus que pode salvar, você também pode salvar. Mas a realidade é que só Ele pode salvar e já salvou. A igreja de Cristo está salva. A igreja de Cristo está salva. Porque ela já veio do céu salva. Se recebeste o Consolador, verso 2, crentes, Deus convida também a, olha aqui, você vê que você olha a mente dos crentes e depois não quer que a gente fale. Lá atrás nós lemos aqui, né, que recebeste o Consolador, né, que é o Espírito Santo. Olha o que diz o verso 2. Olha a contradição total. Ô crente, Deus vos convida também a vir buscar o poder. E quem é esse poder? O Espírito Santo. Então lá atrás, a frase está certa, que a igreja já tem o poder, já tem o Espírito Santo. Aqui eles negam. Você vê essa contradição que os crentes têm. E isso é em tudo. A contradição deles. Né? Convida também a vir buscar o seu poder. Para todo que humilde vem o santo hóspede receber, né? Santo hóspede receber, orando sim obtém. Orando obtém. Então, o Espírito Santo não foi no sangue, pelo sangue derramado? Não foi pelo sacrifício dele? Não foi? Foi pela oração errada, que o crente não sabe orar? O apóstolo Paulo mesmo falou que nós não sabemos orar como convém. É preciso que o Espírito Santo interceda. Mas aqui, se orar, você tem o Espírito Santo. Se não, meus amados, que vergonha. Preste atenção aqui. E quem é o Espírito Santo dele? Eu quero que você raciocine aqui. Preste atenção aqui. Pentecoste, Jesus prometeu. Pentecoste? O que era? Esse escrito é louco. O que era o Pentecoste? Pentecoste, meus amados, era uma festa anual que havia em Jerusalém. Não era um espírito, era uma festa. Porque diz que, lá no livro de Pedro, no livro de Mateus, diz que eles foram, no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas que dia? No dia de Pentecostes. Então, Deus não derramou o Pentecostes. Deus derramou o Espírito neles no dia de Pentecostes. No dia da festa de Pentecostes. Mas o que é que está escrito aqui? Aí eu fico, mas como é que a pessoa quer adorar a Deus com a letra dessa? Como? Como que Deus recebe uma letra dessa? Meus amados, Pentecoste Jesus prometeu. Pentecoste. Então, antes de Jesus aparecer em Jerusalém, eles já havia a festa de Pentecoste. Porque a festa de Pentecoste não foi iniciada naquele tempo que eles receberam o Espírito Santo no dia da festa. A festa era anual, todo ano tinha essa festa de Pentecoste. E diga-se de passagem que foi nessa festa de Pentecoste que os romanos invadiram os portões de Jerusalém e deixaram eles trancados lá dentro. Nem saía e nem entrava, morreram tudo lá. Uns morreram de fome, outros morreram matados e assim foi. Né? Outros se suicidaram e assim foi. Quando no dia de Pentecostes
foi numa festa dessa que os romanos se apossou dos portões de Jerusalém. Então, não existe esse negócio de um Pentecoste, porque Pentecoste era a festa, não era um espírito. Né? Jesus prometeu a cada um coração. Se ele prometeu e a palavra dele não pode falhar, então está. Não o Pentecoste, mas o Espírito Santo está em cada um coração. Está no meu, está no teu coração. Olha o outro erro aqui. Prostrados, roguemos, pois, a Deus. Prostrado. Se fosse por rogar o Espírito Santo a Deus, todo mundo tinha e nem precisava Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. Não precisava. Mas para que foi o sacrifício? Para que todos recebessem, fosse batizado com o Espírito Santo. A partir do momento que cresce na palavra dele e não fazer o que ele fez, que os crentes tentam fazer, é o fazer o que ele fez. Ah, Jesus foi batizado, vamos ser batizados também. Jesus foi no monte, vamos para o monte também. Mas Jesus foi crucificado? Não. Crucificado não. Isso nós não queremos não. Jesus levou flechada nas costelas. Não, isso nós não queremos não. Jesus andou de jumentos. Não, isso não, nós vamos andar de avião. Meus amados, que vergonha. Prostrado, roguemos, pois, a Deus. Um pequeno erro. Esse erro foi erro deve ter sido de datilografia, né? Datilográfico. Com fé em potente oração. Bem, só pode estar errado. Eu vou considerar que esse erro seja de escrita, né? Porque, se eu traduzir para você, como está escrito, com fé em potente oração. Então, a fé do sujeito, preste atenção, a fé do sujeito está onde? Está em Deus ou está na oração? Na oração. Se tiver certo isso aqui. Mas eu creio que era para ter escrito assim, com fé e... Olha a falta de uma única letra. Com fé e em potente oração. Mas mesmo assim, eu ainda condeno essa frase, porque não existe oração potente. O que existe é um Deus potente. E isso nós temos. Então, se nós temos um Deus potente, não precisamos mais de nada potente. O único potente que eu conheço é Deus. E pronto, acabou. Para vir o poder do céu. Para vir o poder do céu. Você vê como está errado. Pois é, meus amados, é com essa letra que os crentes querem adorar a Deus. Com a letra dessa. Imagina se Deus recebe uma letra dessa. E então tá aí, a denúncia do hino. E o que eu posso lhe dizer é que seja abençoado com todas as sortes de bênção pelo poder do Evangelho de Cristo. Amém? Paz eterna. E até amanhã com a nossa pregação. Amanhã tem pregação, viu, meus amados? Eu até esqueci o que nós vamos pregar amanhã. Deixa, amanhã eu falo. Né? Já falo mesmo, falando hoje ou não falando, amanhã eu falo o título do que nós vamos pregar. Só sei que é um excelente estudo e muito maior do que o da manhã é o de domingo. Tá? Também está pronto. Então, partimos para o entendimento. Amém? Paz eterna e até o próximo encontro.